Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um personagem que é extremamente importante para muitas pessoas no mundo, que é a figura de Jesus de Nazaré ou de Jesus Cristo, como os cristãos muitas vezes se referem a ele. Uma das questões que muitas vezes se coloca em torno de Jesus é sobre a sua existência. Então, é evidente que essa questão é extremamente importante porque, querendo ou não, existem milhares de pessoas no mundo que se apresentam como cristãos e, portanto, como seguidores de Cristo. Olham para Jesus e entendem muitas vezes que Jesus, de fato, é Deus que se fez homem e é o único Senhor e Salvador. Para discutir qualquer outra questão, antes de tudo, é necessário refletirmos que, quando estamos falando de Jesus de Nazaré, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um mito, de algo que foi inventado, criado, ou nós estamos falando de fato de uma pessoa, de um personagem histórico, ou seja, de alguém que realmente existiu no nosso meio. Hoje em dia, praticamente, digamos assim, no geral, no meio de pesquisa, no meio acadêmico, são poucas, digamos assim, as pessoas que colocam em dúvida a existência de Jesus. Tem um ou outro que ainda de fato continua falando que Jesus de Nazaré, na realidade, não estou falando nem de Jesus no sentido, né, de Jesus como Deus, de Jesus como Salvador, né, que, portanto, isso para muitos já, de fato, já é uma crendice ou um mito inventado pelos apóstolos, enfim, pelos primeiros cristãos e que foi dando continuidade depois. Alguns, né, afirmam isso abertamente nesse aspecto, mas veja que não é nem isso que é discutido, ou seja, se para alguns a divindade de Cristo ou que ele seja o Salvador já é invenção dos apóstolos, né, por outro lado, a grande maioria hoje, repito, não é esse ponto que é discutido, mas o que é discutido anteriormente é sobre a sua existência. Ou seja, Jesus realmente existiu como pessoa, né, como um ser humano nesse mundo, nessa vida, ou foi uma ficção, né, foi um mito, uma lenda, uma narrativa inventada pelos apóstolos. Então, como eu disse, a grande maioria hoje dos pesquisadores entendem que existiu realmente um homem chamado Jesus de Nazaré, né? E se ele, enfim, é o que os cristãos dizem que ele é, isso é uma outra discussão. Se ele é aquilo que os cristãos acreditam que ele seja, isso é uma outra discussão. Mas existe, repito, pelo menos para muitos, né, na sua maioria, o fato de que Jesus, ele realmente existiu. Ele não é uma lenda, ele não é um mito, né? Ele não é simplesmente uma figura simbólica que foi inventada por alguém. Ora, mas baseado em que essas pessoas dizem que Jesus de Nazaré realmente existiu? Como pessoa, como, enfim, como uma realidade histórica, né? Uma pessoa historicamente falando. A primeira coisa, né, que nós precisamos levar em consideração, e principalmente comparando a pessoa e a vida de Jesus, a partir de documentos que nós temos, é que, de fato, o ambiente em que Jesus viveu, né, em que Jesus nasceu e se desenvolveu, é interessante que, quando nós comparamos o ambiente de Cristo, né, com o de outros líderes ou chefes religiosos, nós percebemos claramente que o quadro em que Jesus viveu é profundamente histórico. Ou seja, o que quer dizer isso? Você pega ali o pano de fundo que já é o próprio Império Romano. Então estamos falando de uma realidade histórica, portanto, ali o século I no contexto do Império Romano, né? Isso é bem conhecido de nós. Você pega, nesse contexto todo, que também é mencionado, grandes personagens
e escritores, né, cujos textos e obras chegaram até nós. Então, quando você pega Tito Livio, quando você pega Sêneca, quando você pega Virgílio e outros, nós estamos falando realmente, né, de pessoas que realmente existiram, né? E um grande número de personagens que aparecem ali, né, e que acompanharam Jesus, né, também estão presentes e são indicados em documentos que não eram documentos cristãos, né? Então, se são documentos que não são cristãos, então não pode ter essa acusação, porque quando é um documento cristão, vai ter aquela desconfiança inicial de que, mas é um documento cristão, então os cristãos poderiam ter forjado tudo isso. Então você pega a figura de César Augusto, Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, né? E por aí vai. O próprio sumo sacerdote Anás, Caifás, né? João Batista. Ou seja, são várias pessoas, vários personagens que de fato são ali indicados em vários documentos não cristãos. Da mesma forma, nós vemos que os costumes, né, e a cultura dos homens que cercaram a Cristo corresponde, de fato, ao que fontes não cristãs se referem, por exemplo, a como seria ali todos aqueles costumes e culturas no contexto da Palestina na época de Jesus. Olha, tudo isso, de uma certa forma, já nos ajuda a compreender que realmente Jesus é uma figura, a partir desses textos, que muitas vezes são textos não cristãos, mostrando que ele é uma figura realmente muito bem situada no tempo, no espaço, né? E nós não vemos isso, né, em relação a outros personagens ou outras figuras e lideranças religiosas, né? Quando você pega, sei lá, figura de Mitra ou de Osíris, você não vai encontrar esses elementos, né? Então isso já é um ponto, isso já de fato nos ajuda, digamos assim, a compreender, né, que nós temos motivos suficientes para dizer que nós estamos falando de alguém que realmente existiu historicamente dizendo. Da mesma forma que existem documentos, né, como você pega Tácito, que foi um historiador, né, que de fato tudo indicava que tinha um espírito crítico muito forte, né, e nos seus relatos você vê a presença ali, muitas vezes, de toda uma honestidade. Ele escreveu, por exemplo, em seus anais, né, por volta ali, portanto, do início do século II, quando ele fala do incêndio de Roma, né, ele realmente conta, né, as horríveis torturas que os cristãos passaram, né, e, portanto, faz referência à pessoa de Jesus, à pessoa de Cristo, procurando mostrar que os cristãos eram chamados justamente de cristão devido, né, esse nome vinha, né, de uma pessoa, de um indivíduo que era o Cristo, né? E deixa bem claro que Cristo existiu ali no contexto do reinado de Tibério, e foi sob o reinado de Tibério que ele foi condenado ao suplício, etc. Então veja que um historiador que não era cristão faz referência realmente à existência de Cristo, à existência, né, de Jesus, da mesma forma que outros autores, como Suetônio, Plínio, o Jovem, faz não tanto uma referência direta à questão de Jesus, de Nazaré, mas sim aos cristãos, e o modo como eles colocam essa questão dos cristãos, a vida dos cristãos e tudo que eles passavam, pressupõe realmente o amor e o vínculo deles com um fundador que realmente foi real e que eles, né, chegaram a ter um vínculo tão grande que eram capazes de suportar e passar por tudo o
o que passaram. E além disso, nós temos documentos advindos da tradição judaica. Você tem na tradição rabínica, né, o grande texto do Talmud, né, e em um dos trechos do Talmud se faz referência claríssima à figura de Jesus de Nazaré. Lógico que no Talmud vai haver muitas críticas em torno de Jesus, vai haver muitas acusações, isso é normal, né? Por quê? Porque de fato era ali a grande parcela da comunidade judaica que não concordava, evidentemente, com o modo e a maneira como os seguidores de Jesus viam Jesus, principalmente defendendo que ele era não só o profeta, mas o próprio Deus, né, que se fez homem, o próprio Salvador e Senhor, né? Então havia assim, um conjunto de críticas muito intensas, né, à fé cristã e aos seus fundamentos. Mas o que é interessante nesse texto que eu quero mostrar é que eles não negam a existência de Jesus de Nazaré. Eles fazem uma crítica àquilo que os cristãos acreditavam que Jesus era, mas não a existência dele. Da mesma forma que nós vamos ter, né, o grande historiador judeu Flávio José, né? Então Flávio José, ou Flávio José, como alguns preferem dizer, ele também, na sua obra Antiguidades Judaicas, ele faz uma referência claríssima à existência de Cristo, à existência de Jesus e, portanto, a um personagem real. Muitas vezes se questiona determinadas expressões, palavras e frases que aparecem no texto do Flávio José, mas, repito, pode-se ter ali, às vezes, alguma inserção ou não feita pelos primeiros cristãos, mas no que diz respeito à existência de Jesus, na estrutura do texto, fica muito claro que Flávio José está falando realmente de um personagem histórico. Independentemente se as referências que ele faz à ressurreição ou à questão de Jesus ser Messias, sem inserção, ter sido inserido posteriormente ou não pelos cristãos. Mas a crítica mostra claramente ali que Flávio José está fazendo referência a alguém que realmente existiu. E por fim você tem os documentos cristãos, né? Ou seja, os chamados evangelhos canônicos, aquilo que está na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, segundo a fé cristã, né? Mateus, Marcos, Lucas, né? E João. Os evangelhos canônicos, né, que evidentemente mostram Jesus ali, né, desenvolvendo a sua vida, ensinando coisas, realizando portentos, etc. A questão dos evangelhos é que muitas vezes, ou seja, os textos vão ser questionados, né? Dois questionamentos vão ser feitos, ou seja, primeiro, são documentos cristãos, portanto, se foram escritos por cristãos, os cristãos poderiam ter adulterado um monte de coisa para defender que Jesus existisse e outras coisas que eles acreditavam. Então, há uma desconfiança no sentido de se é um documento cristão, temos que tomar cuidado, não podemos acreditar tanto nisso, essa desconfiança. E também, como nós temos, né, quando nós pegamos os papiros, pergaminhos, códices, né, da Sagrada Escritura, vem todo o questionamento dizendo, olha, nós temos cópia de cópia, né, e dentre essas cópias às vezes existem divergências de um versículo com outro, com um trecho com outro. Então, como realmente acreditar que os evangelhos que nós temos hoje são realmente fidedignos ou correspondem àquilo que foi produzido lá no passado pelos primeiros cristãos? Ora, a crítica literária, crítica textual, a partir, evidentemente, dos pergaminhos, códices que nós temos, papiros, fez e faz, né, um trabalho muito minucioso, muito sério, e a partir desse trabalho, sim, é possível chegar a uma reconstrução muito próxima do texto original, né? Então, hoje, praticamente, tirando alguns detalhezinhos, não se tem muita dúvida de que o texto que nós temos é, de fato, muito fidedigno e próximo daquilo que foi produzido lá no início da era cristã. Mas, mesmo assim, fica aquela desconfiança, ou seja, até que ponto os evangelhos, já que não foi Jesus que escreveu, até que ponto existe ali algum tipo de fundamento histórico ou de fidelidade histórica nos evangelhos canônicos. Ora, nós podemos ponderar algumas coisas
né, e que nos ajuda a entender que, de fato, temos motivos para entender que os evangelhos, por mais que sejam um testemunho de fé, e também são, eles não estão preocupados em fazer simplesmente uma biografia de Jesus, isso realmente não é um testemunho de fé, mas é um testemunho de fé calcado em toda uma realidade histórica, mostrando que não se trata de um mito que foi inventado pelos apóstolos. Então, os evangelhos, por exemplo, nos apresentam particularidades históricas, geográficas, políticas e religiosas da Palestina. Essas particularidades já indicam que não se trata ali simplesmente de invencionice ou de mitos. Há uma preocupação realmente de apresentar o contexto histórico em que a fé cristã surge e principalmente do seu fundador, que é o próprio Cristo, né? Além disso, os apóstolos e evangelistas, eles dificilmente poderiam ficar ali manipulando, podendo mentir. Por quê? Porque eles viviam num ambiente de hostilidade, né? Ora, se eles tivessem, se Jesus de Nazaré tivesse sido uma invenção, uma lenda criada pelos apóstolos, com a quantidade de adversários, né, e de pessoas que não concordavam com eles, eles teriam sido denunciados rapidamente, e não só denunciados, né, ou seja, se eles tivessem mentido e tivessem tido atitudes de desonestidade, teriam sido denunciados e provavelmente teriam sofrido punições extremamente severas do que simplesmente uma mera discordância ou de perseguição por causa da sua fé. E um outro ponto que é importante é que os apóstolos e os evangelistas, de acordo com o que eles eram, com o que eles viviam, dificilmente eles teriam condições de inventar um Messias do tipo de Jesus, com as características de Jesus, né? Ou seja, naquele contexto não cabia naquela mentalidade, principalmente na mentalidade judaica, a ideia, né, um conceito, por exemplo, de um Deus que se fez homem. O judeu por si mesmo nunca conceberia isso, né? Da mesma forma, não só um Deus que se fez homem, mas um homem crucificado, né, ou seja, praticamente derrotado, tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que isso é um verdadeiro escândalo para os judeus, e para quem não era judeu, para outros era uma verdadeira loucura, né? Então, se eles tivessem criado, por exemplo, a ideia simplesmente de um Messias político, de um revolucionário, líder, que talvez até teria sentido, mas um Messias, no sentido de um Deus que se fez homem, um homem crucificado, que veio para nos salvar e dar a sua vida, o contexto e a mentalidade ali não teria como ser não teria o substrato necessário para que surgisse esse tipo de conceito, né? Além disso, a pessoa de Jesus, a figura de Jesus que o Evangelho apresenta é de tal dimensão intelectual, moral, psicológica, né, que seria difícil achar que homens, né, ali com aqueles conhecimentos tão basilares que eles tinham, eram pescadores, né, pessoas extremamente simples naquele contexto da Galileia, como que eles teriam uma competência, digamos assim, repito, a partir da vivência deles, do conhecimento que eles tinham, a partir disso, como que eles teriam condições de criar um personagem, digamos, com uma dimensão intelectual, moral, psicológica tão intensa como a de Jesus? E por fim, a própria questão dos milagres de Jesus. Os milagres realizados por Jesus. Se Jesus realmente não tivesse feito nada, se não tivesse acontecido nenhum tipo de milagre, como explicar aquele entusiasmo, né, de uma boa parte do povo, dos discípulos, e que continuou existindo mesmo depois da morte dele na cruz? Então, esses elementos, veja, eu não estou dizendo que isso prova que Jesus é Deus, ou que Jesus é o Salvador, ou que Jesus seja aquilo que os cristãos acreditam. Mas me parece que todos esses elementos nos ajudam a afirmar e a entender que existiu realmente um homem chamado Jesus de Nazaré. E que ele não é uma lenda, né? Ele não é simplesmente um mito que foi inventado pelos apóstolos e que foi sendo reafirmado pelos cristãos. Jesus existiu. Ele foi um judeu, né? Ali mais ou menos, né, presente no primeiro século da era
cristã, né? Tanto que a presença dele foi tão intensa que acabou marcando tanto a história, né, que pelo menos por um período, e hoje tentam mudar isso, onde a história passou a ser analisada em antes de Cristo, depois de Cristo. Então estamos falando realmente de um personagem histórico, de alguém que realmente existiu. E repito, a grande maioria das pessoas hoje não colocam mais em dúvida a existência de Jesus. Pode-se colocar em dúvida aquilo que os cristãos acreditam sobre ele, mas não a existência de Jesus de Nazaré. É isso. Se gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe e repito, estude, se aprofunde e, se quiser, dá uma lida na bibliografia recomendada. Forte abraço, tchau, tchau.